Hoje, no programa Presença, nós estamos dando sequência a uma conversa inspirada por essa data, esse tempo de Natal, e reflexões a respeito da personagem que se cultua nessa época, essa personagem, o ser iluminado, o ser espiritual, e a personagem histórica de Jesus, o Cristo. E nós estamos desde ontem conversando com o sacerdote, pastor luterano e historiador Sérgio Marloff. E a gente dá sequência agora a essa conversa. Sérgio, a questão da historicidade de Jesus. Como é que você vê essas situações que se menciona o fato de que fora da Bíblia há pouco registro de constatação efetiva da existência de Jesus, exceto naquele célebre livro do Flávio Joséfo? Acho que a sua pergunta é muito pertinente, né? Se a gente olhar bem, o cristianismo ele vai fundamentar basicamente a história de Jesus na Bíblia. Então, os textos bíblicos, os evangelhos, o texto de Atos dos Apóstolos, né, vão fundamentar a história de Jesus. E aí, como você lembrou muito bem, o texto de Flávio Joséfo, que vai fazer uma menção, né, ao Cristo, né? Mas é uma menção muito breve, né? Eu te diria assim, hoje nós temos muitos pesquisadores, muitos estudiosos, muitos historiadores trabalhando o que eles denominam do Jesus histórico, né? Então é o Jesus que você encontra, digamos, fora da Bíblia, né? Quais seriam aquelas evidências, aqueles, não vou dizer resquícios, mas aquelas evidências de Cristo aqui, da presença de Jesus Cristo aqui no mundo, né? Então hoje você vai encontrar já relatos de achados arqueológicos, né? Aos famosos textos de Qumran, né? Que são textos ali muito próximos, né? Da região onde Jesus havia vivido, havia habitado, né? Então hoje já se busca toda uma evidência, não apenas bíblica, mas toda uma evidência científica, né? A respeito do Jesus, né? Que esteve aqui no mundo, né? Então esses achados arqueológicos, eu lembro que algum tempo atrás se encontrou uma tumba, uma espécie de tumba com uma inscrição que não era necessariamente referente a Jesus, mas de um outro nome muito próximo da época de Cristo, né? Então são tudo achados que vão, digamos assim, comprovando ou vão dando uma medida maior de conhecimento a respeito do Cristo. Lá no Rio de Janeiro tem um departamento de história da UFRJ, um professor, o André Chivitarese, e outros, que trabalham muito essa questão do Jesus histórico, né, apontando então para essas evidências, né, do Cristo, né, lá na época da sua existência, da sua vinda ao mundo. E o que falar de evangelhos apócrifos como de Tomé, que faz menção à passagem da infância dele, que não seriam, digamos assim, propriamente de um ser espiritualizado? Há muita controvérsia nesses textos, né? E se a gente pensar assim, na formação do cânone bíblico, né? Eles não foram reconhecidos como textos autênticos, né? Então, por isso eles não estão, né, no cânone bíblico. Se você olhar o cânone bíblico, ou o Novo Testamento, né? Você vai ver que só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão contar a história de Cristo. Esses outros textos, chamados de evangelhos apócrifos, né, eles não têm o reconhecimento da igreja, né, e nem da tradição cristã, digamos assim, de serem bíblicos ou, usando até o texto bíblico, de serem inspirados por Deus para pertencerem ao cânone bíblico, né? Eu diria que são textos que se pode ler, se tem um conhecimento, mas a igreja não os reconhece no sentido de eles, então, trazerem algo verídico sobre a vida de Cristo. E se com a reforma a interdição deles foi mantida, significa que, de uma certa maneira, também nesse aspecto, quando eu falo luterano, eu estou falando do protestante etimologicamente falando. Sim, né? O protestante e o catolicismo também, então, acolheram as mesmas versões dos cânones, porque a história dos cânones é uma história que evoca muito o sobrenatural, né? Colocaram seus livros na pilha e invocou-se o Espírito Santo soprou, e aqueles que seriam apócrifos caíram da pilha, não é isso? Não sei se vocês chegaram a estar na pilha, né? Mas eu te na pira lá. Mas eu te diria assim, né? Um detalhe bem interessante. Lutero, por exemplo, né, falando dessa questão do protestantismo, você pode perceber que a maioria dos livros que estão na Bíblia católica estão na Bíblia protestante, né? Sim. Mas existem alguns livros que a Igreja Luterana não entende que são de leitura, né? Podem ser lidos, mas não são incluídos na Bíblia protestante. Sim. E contém na Bíblia católica. É um dado interessante. Lutero, por exemplo, tinha dificuldades com o texto de Tiago, né? Porque o texto de Tiago, a epístola, a carta de Tiago, falava de obras. E Lutero ele enfatizou muito nas suas leituras a questão da justificação pela fé com base em Paulo.
Então, até Lutero teve um pouco de dificuldade de como é que eu entender as obras em Tiago, né? E depois ele consegue, então, fazer uma ligação do que Paulo diz, você é justificado pela fé, mas a fé te motiva ao quê? A obras. E aí ele encaixa, digamos, a leitura que ele faz de Paulo com a leitura de Tiago. Mas então até Lutero, se a gente pensar na época do século XVI, ele muitas vezes também, vamos dizer assim, não vou dizer que questionou, mas ele também tentou entender essa lógica do cânone bíblico. O mais inspirador de Lutero, na verdade, era a falibilidade ou a insegurança humana dele, às vezes com relação à sua própria fé, né? Sem dúvida. Eu acho inspirador, porque nos consola isso. Sem dúvida, Lutero ele sempre teve uma grande dúvida, digamos assim, a respeito se ele era alguém apto à salvação, digamos assim. Né? E aí ele encontra exatamente o consolo na Escritura. O justo viverá por fé, né? É a fé que salva. Né? Então ele vê... o que é a reforma protestante? É uma lembrança, é uma redescoberta do Evangelho, que estava meio esquecido. Então, uma lembrança de que nós não nos salvamos. É Cristo que nos salva. E isso foi extremamente consolador para Lutero. A presença hoje é do pastor protestante, historiador Sérgio Marloff. A gente volta já. Voltamos com a presença do pastor, historiador Sérgio Marloff. Sérgio, nós estamos falando a respeito, eu tenho proposto falar a respeito mais do aspecto histórico de Jesus, mas isso, num determinado momento, não alcança a dimensão verdadeira, que é a dimensão espiritual. O que você acha? Há quem defenda o fato de que a historicidade de Cristo, de Jesus, ou Cristo, ela não vem ao caso, que o que é fundamental é a sua mensagem. Como é que você vê isso? Eu te diria duas coisas. Acho que uma questão importante, claro, a gente vê o aspecto, vamos dizer assim, mais científico, mais histórico do Cristo, do Jesus, né? Agora, um lado importante que a gente precisa também entender, e a Bíblia diz isso, por exemplo, o que é a fé? É a convicção de fatos que se não veem, né? O texto de Hebreus diz isso, o autor de Hebreus diz, né? Então a gente está mexendo com algo que também não diz só na questão intelectual, mas diz também muito na questão da fé das pessoas, da crença das pessoas, né? Então, se por um lado nós temos o Jesus histórico e a base científica que tenta comprovar isso, por outro lado você vai ter uma questão muito de fé e uma questão muito pessoal, né? Da vida privada de cada um. Então, eu acho que esse é um ponto importante, a fé, a confiança que cada um tem. E no caso aqui do cristianismo em especial, a fé em Cristo, né? E aí você toca num outro ponto que é essencial, que é a mensagem de Cristo, né? E me parece que a mensagem de Cristo é exatamente uma mensagem que quer provocar nas pessoas o quê? Um sentimento de amor, né, para com Deus e também para com as pessoas, né? Eu penso assim, e nessa época de Natal, eu acho que a reflexão que a gente pode perceber, e você colocou muito bem antes, a gente fala muito na parte comercial, na parte, né, material, mas eu acho que o Natal, óbvio, ele é muito mais do que isso. Ele mexe muito com a questão espiritual, né, uma mensagem à nossa vida e ao nosso coração. E aí eu queria destacar duas coisas breves, assim. Uma, né, a gente vê na Bíblia, por exemplo, muito claro que o que representa o Natal. Né? Tem um texto bíblico ali, logo do nascimento de Jesus, onde Mateus diz, né, que Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Né? Então, o Natal quer lembrar o quê? A presença de Deus conosco, que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida cuidando de nós, né, zelando por nós, né, nas alegrias e nas dificuldades. E o outro texto, muito conhecido, né, é o texto quando que os anjos falam, né, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, né? Que o cristão ele possa então, né, lembrar do amor de Deus, mas que possa haver entre os homens união, paz, entendimento, né? A gente vive um mundo aí tão dividido hoje, né? Eu acho que essa é uma mensagem central no Natal. Você sabe que uma das metáforas mais interessantes que eu tive a oportunidade de aprender, e foi recente, com relação a esses questionamentos de ordem existencial, para quem busca, né? A fé é uma graça, né? A fé sim, é uma graça. Então, nem todas as vezes tem essa graça. Mas, às vezes, tenta escapar pela razão rasa, pelo raso da razão, alcançar, às vezes, a fé. Fala que a força e o poder de Deus em si, ele é a energia e ela está presente. Como se manifesta através... Quando a gente faz a conexão com ele, é como se acendesse um interruptor. A gente tem a opção de acender o interruptor? Não, ela está ali.
Perfeito. Mas nós temos a opção de Aham. acender, ligar o nosso interruptor através da oração, através da comunhão, através do sentimento de que ele está presente. Eu quero aproveitar para perguntar a você, como um sacerdote, eu tenho uma figura na história de Jesus, que é uma figura que parece que foi lançada novas luzes sobre o papel dele, Judas Iscariotes. Para alguns autores, e você é um historiador, ele era um ativista político que imaginava que Jesus, como verdadeiro rei que ele era, ao ser capturado, exerceria o seu poder para revidar o Império Romano. Existe algum tipo de consideração dessa ordem hoje na historiografia? Eu acho que você coloca um ponto bem interessante, né? Jesus ele vive num momento muito conturbado da história do seu povo, né? O povo de Israel era dominado pelos romanos, então você vai ter ali naquele momento também levantes, ou pelo menos tentativas, né, de levantes contra o domínio romano. Eu não teria como te dizer assim precisamente que Judas necessariamente se encaixa nessa... Ele era um zelote, né? Ele era que um era tipicamente um subversivo na época. Meio que um radical, assim, né? A Bíblia não tem assim um argumento muito que ponha isso em evidência no sentido de um discurso de Judas nesse caminho, né? Mas, por outro lado, como você falou, por ter essa ligação, né, ser um zelote, é uma premissa que a gente pode considerar, né? Agora, é muito interessante que Jesus ele deixa muito claro, assim, né, aquela famosa questão, né, de servir, né, a Deus e a César. Então, Jesus ele deixa muito claro ali que, mesmo que hajam pessoas à sua volta pensando, e tinha muita gente pensando nisso, nessa ideia de um líder até humano, material, né, Jesus ele diz que, na verdade, a grande missão dele é uma missão espiritual, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E aí aquele texto, por exemplo, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, vai nesse caminho. Jesus, então, vamos dizer, ele cumpre as obrigações, digamos, materiais, mas ele mostra que o foco dele maior é a questão espiritual e a questão, então, da salvação, né? Mas Judas é um elemento bem interessante nessa história, né? E me parece que ainda novas pesquisas são necessárias para compreender melhor essa lógica do Judas. Né? Contextualizaram, né? Porque é muito recorrente, eu tenho visto assim como alguma recorrência, essa interpretação da expectativa de que ele achasse que Jesus viesse assumir uma função política, digamos terrena, assim. exato, perfeito. Né? Bom, ficou a mensagem e ficou também um reconhecimento já tributado por algumas pessoas de que se queimasse todos os livros do planeta, se subsistisse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade tinha uma bela referência. Sem dúvida, o Sermão da Montanha, ali Jesus ele coloca muitas questões em práticas, né? E o Sermão da Montanha traz muitas referências para a nossa vida diária. Eu te diria assim, né? Ali, se a gente pega logo o início, as bem-aventuranças, que texto belíssimo de Jesus, né? Que reflexões Jesus traz para a nossa vida, não só uma vida no sentido assim espiritual, mas num sentido teórico, né? Mas no sentido prático, né? Então, se a gente olha as bem-aventuranças, né? Os pacificadores, os humildes de espírito e outros pessoas, elementos colocados por Jesus, eu acho que é uma lição para a nossa vida. Em alguns momentos parece o texto parece um pouco duro, né? Porque às vezes ele verbaliza com certo... Quer dizer, ele verbaliza não, né? Quem transcreveu aquilo, né? Mas eu te diria assim, mas a mensagem de Jesus, eu acho que ela caminha muito dentro dessa linha. Jesus, por um lado, mostra a questão da condição do ser humano, né, que muitas vezes vive de uma forma equivocada, de uma forma errada. Então você vai ver Jesus, às vezes, com palavras duras. Mas, por outro lado, tem uma palavra doce do Evangelho, do perdão de Deus, da salvação. Então ele vai balanceando isso na minha visão. E a mensagem segue ecoando pelos séculos afora, né? Sem dúvida, né? Tanto que o cristianismo, né, mais de 2000 anos, e como ele tem ainda hoje uma abrangência, um impacto muito grande no coração e na vida das pessoas. Mas e outra expressão forte dele diz respeito ao fato de quando dois se reunirem em nome dele, ali está a igreja. Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Isso mostra uma dimensão até maior do que necessariamente, como eu lhe falei antes, de uma igreja institucional. Isso, perfeito, né? Mas mostra a questão do cristianismo vivido no dia a dia. Praticado, vivenciado. Perfeito, praticado. Testemunhado com o comportamento em relação ao outro, ao próximo. Exato. A gente está falando do Natal e só para a gente lembrar, Natal não é um dia só. O Natal, a presença de Cristo, a presença de Deus em nossa vida, deveria ser todo dia. Quero agradecer muito, Sérgio, sua presença. Obrigado, eu que agradeço, né, e desejo a todos um Feliz Natal muito abençoado.
Hoje a presença do pastor luterano, historiador Sérgio Marloff. Até já.